E o meu assunto de hoje é voltado para as equipes de cozinha. Vamos conversar um pouquinho sobre as rotinas de limpeza e higiene nas cozinhas escolares. Uma temática muito importante agora, principalmente com essa questão de volta às aulas, né? Em época de pandemia de coronavírus. Uma atenção especial para o ambiente de cozinha. Limpe diariamente a cozinha com pano úmido, evitando assim qualquer contato entre o alimento e a poeira. Essa limpeza não deve ser feita enquanto se manipula alimentos. Uma recomendação é o uso do pano úmido embebido em solução clorada, né, com uma emulsão em água. Então, 10 a 20 ml de água sanitária para cada 1000 ml de água. Fique atento aos principais pontos pelos quais os insetos podem entrar na cozinha. Atenção então para a parte frágil, para as portas e janelas, que elas tenham o telamento, uma tela adequada, né? Os ralos vedados e sempre limpos. Para as portas, uma borracha de vedação, ela nos parece bastante útil. Reserve um destino único para cada pano que for utilizado na cozinha. Então, não misturar panos de limpeza de bancadas, panos de chão, com panos de prato, com panos de limpar fogão, com panos de limpar geladeira, né? Devemos sempre separá-los, né? Cada um com sua finalidade e até separá-los durante a sua higienização, ok? Limpe os utensílios de cozinha logo após o uso para que os resíduos alimentares e a gordura não se transformem em focos de contaminação. Mantenha os azulejos e as pias livres de qualquer resíduo alimentar e de outras sujidades. Lave semanalmente os azulejos e as janelas das cozinhas. Limpe semanalmente a caixa de gordura da cozinha utilizando água em ebulição. Bem importante essa limpeza, né, de caixas de gordura. Limpe semanalmente a geladeira, o freezer quinzenalmente. Utilize um pano limpo, embebido em uma mistura de água e água sanitária, né? E se passa organizando a geladeira. Diariamente, essa organização se faz necessária. Mantenha o cesto de lixo sempre tampado. O ideal é aquele com acionamento automático, né, ou com o pedal. Higienize-o todos os dias. Utilize sacos plásticos descartáveis e realize o descarte correto e seletivo do lixo. Fogão deve ser limpo sempre após o uso. Outro aspecto, as mãos. Higienização, vigília constante. As mãos devem ser lavadas antes do preparo dos alimentos, após qualquer interrupção, por exemplo, ir ao banheiro, manipular utensílios sujos, mexeu no cabelo, tocou em cestos de lixo. Então, bastante cuidado nesse processo. Lavar as superfícies e utensílios que entrarão em contato com os alimentos. A higienização deve ser feita com água, preferencialmente água quente, com sabão, né? Em cozinha sempre usar o detergente, né? Neutro. Devem ser lavadas as tábuas, que são as placas de corte, as facas, as vasilhas, assim como a pia e qualquer outra superfície, antes do uso e, obviamente, depois do uso. Para a limpeza da cozinha, então, eu vou evitar limpar essa cozinha com um uniforme que
manipulo alimentos, ok, equipe? Então, para a limpeza dessa unidade de alimentação estar uniformizada com os EPIs, o uso de um calçado antiderrapante, né? Uso de luvas adequadas para fazer essa sanitização, os produtos adequados voltados para a cozinha, e aquele avental também para áreas molhadas. Atenção para a uniformização e o uso de EPIs, de equipamentos de proteção individual, durante o manuseio de alimentos, equipe. Uso obrigatório de máscara, uso obrigatório de cabelo preso, não usar brincos, né? Usar uma rede, a touca no cabelo, jalecos trocados regularmente, diariamente, o sapato antiderrapante da linha profissional. Nós disponibilizamos todo esse uniforme, né, para as nossas cozinheiras escolares. E a calça também, a uniformização completa, toda branquinha, garantindo assim a sua troca frequente. Quando se fala em EPIs também, não esquecer aqueles recomendados para a área de padaria, a luva térmica, para a área de fogão, o avental térmico, que são disponibilizados para as escolas. Para corte de carnes, nós temos as luvas adequadas para corte de hortifruti, mesma coisa, certo? Falando um pouquinho em contaminação cruzada, então uma atenção para evitarmos essa contaminação cruzada, que seria de um alimento, né, cru para um alimento já pronto ou para um alimento que não vá para cocção. Evitar, equipe, não usar utensílios que já tiverem sido utilizados com carnes cruas ou com outros alimentos, sem antes lavá-los muito bem com água e sabão, ok? Não se deve, aqui parece tão básico, né? Mas sempre é bom falar a importância de não cantar, não falar, não tossir sobre os alimentos. Como a gente vai estar usando máscara, promover a troca frequente deste protetor facial. Não colocar as mãos no nariz, na boca, no cabelo durante o preparo dos alimentos. Não se deve lidar com dinheiro enquanto se trabalha com alimentos. Os alimentos não devem ser manipulados por pessoas que estiverem com doenças de pele, diarreia, gripe, dor de garganta, doenças infecciosas. Aquele afastamento se faz necessário. Falando em coronavírus, principalmente a questão do afastamento regular, de acordo com as recomendações, então por 14 dias até que se tenha o restabelecimento de saúde e se evite a contaminação de mais pessoas. Utensílios de madeira nas cozinhas escolares, industriais, nos bares, nos restaurantes não são permitidos, ou seja, eles são proibidos. Por quê? Porque eles absorvem muitos líquidos, eles se tornam de difícil higienização e tudo isso favorece a multiplicação de micro-organismos. Então, usar um outro tipo de material, as placas de corte, de polietileno, por exemplo. Uma atenção quanto à higiene de equipamentos e utensílios. Primeiramente, a gente vai organizar aquela louça que precisa ser higienizada. Nós vamos separar por gêneros, canecas com canecas, copos com copos, talheres, panelas, formas, ok? Vamos começar sempre por copos de vidro, bacias de vidro, as canecas, depois os pratos, talheres, para por último, por exemplo, as panelas e formas que porventura possam acumular mais sujidade. Essa seria a nossa organização inicial.
Depois nós vamos para a etapa de lavagem e de enxágue. Vamos lavar em água corrente, água quente preferencialmente, sabão ou detergente neutro, sempre neutro nas cozinhas, esponjas, removendo todas as sujidades e depois procedendo ao enxágue desses equipamentos e utensílios. Depois dessa lavagem vem o processo de sanitização. Como vamos sanitizar? Vamos imergir ou banhar por alguns minutos, 2 minutos no mínimo, em solução clorada. 1 colher de sopa de água sanitária para 1000 ml, 1 litro de água, proporcionalmente. Nós vamos proceder à secagem e à guarda desses produtos, ok? Usar panos de prato, então, sempre higienizados de acordo com o protocolo, e nós vamos guardar todos esses utensílios, equipamentos, é liquidificador, é a batedeira, é o prato, a caneca, o talher, sempre num local protegido. Atenção! Usar utensílios diferentes para os alimentos crus e cozidos, aqui falando de novo na contaminação cruzada, né? Exemplo, as facas, as placas de corte, as travessas. Quanto às placas de corte, né? Tem cozinhas que têm placas de cores diferentes. Placas verdes só para corta de vegetais, as placas vermelhas para o corte de carnes, né? E assim por diante, amarela para os pães, né? Então, para se ter esse controle, para não se ter essa contaminação através de utensílios. Evitar deixar em contato dentro da geladeira ou dentro dos freezers as carnes, legumes e frutas. Então, assim, a ordem seria colocá-las em prateleiras diferentes, sempre ficando atento para não colocar um alimento pronto numa prateleira abaixo de um alimento cru que possa respingar ou deixar cair substâncias no alimento pronto. Após o uso, lavar e ferver diariamente panos de cozinha e copa. Usar panos sempre secos e limpos, trocando-os sempre que necessário. Imergir diariamente em solução com água sanitária. Deixar de molho, então, no máximo por 1 hora. Água quentinha, água sanitária, um pouquinho de sabão em pó é uma boa pedida. Não deixar esses panos ou qualquer roupa de um dia para outro de molho. No mesmo dia já se procede a higienização. Atenção com vassouras, escovas, rodos e baldes. Esses também merecem um cuidado especial de lavagem frequente. Separar equipamentos usados para limpeza de chão dos usados para limpeza de mesas e de pias, de bancadas. Um ambiente perfeitamente limpo não atrai moscas, insetos, baratas, ratos, mas mesmo assim não se pode descuidar deste visitante, né? Tão nocivo para a saúde. Fique atento a ponto de eliminá-los, né? Então, assim, nas nossas escolas nós temos todo um serviço de início de ano de detetização, né? Desinsetização e controle de vetores. Tá? Isso é extremamente importante, ter tudo protocolado, guardado, organizado, essa questão. Outro assunto importante visando a saúde das crianças é a questão da água potável. Garantir um esquema de limpeza semestral de caixas d'água e de análise microbiológica da água das nossas cozinhas, né? A água que é utilizada para o preparo de alimentos ou para o consumo, né? Por parte das crianças e da clientela escolar. Uma atenção especial para o desperdício da água, então vamos cuidar bastante, né? E ter todo um protocolo de limpeza de caixa d'água também, semestral ou anual. Questão do lixo, de novo, o descarte deve ser feito de maneira correta, a remoção diária.
Troque o saco de lixo diariamente, a cada turno, né? Desinfete o cesto com uma mistura de 20 ml de água sanitária para cada 1000 ml de água. E proceda à troca, à separação de lixo, a separação seletiva, né, do lixo da nossa cozinha escolar, toda a escola, na verdade. Atenção especial para as esponjas de louça, lave-a bem. Deixe-a mergulhada por 5 minutinhos todos os dias em uma solução clorada, uma solução de água com água sanitária. Guarde-a seca, né? Sempre após o uso, e fazer a troca frequente desta esponja. Muita atenção com a higiene desta esponja. Panos de prato, garantir sempre um bom estoque na escola, e esses devem ser trocados frequentemente também, né? Lave-os separadamente, como nós já falamos, desinfete-os com água sanitária e passe-os com ferro bem quente. Com relação à nossa pia, tá? Nossa bancada, onde se manipula alimentos, se higieniza, né, utensílios e equipamentos. Limpe-a com produtos que contenham detergente e cloro, remova a água com um rodinho de plástico e finalize a secagem com um daqueles panos de material chamado não tecido, né, o Perfex, por exemplo, que deve ser lavado com água e sabão várias vezes ao longo do dia, sempre após o seu uso. Com relação às tábuas de corte, utilize as tábuas de polietileno ou de vidro. Para limpá-las, também uma mistura de água, né, detergente e álcool a 70% ou até aquela diluição em água sanitária em água. Procedimentos não permitidos na unidade de alimentação: varrer a seco, né? Uso de escovas, esponjas similares de metal, de lã, palha de aço, madeira, amianto e outros materiais rugosos ou porosos. Reaproveitar embalagens de produtos de limpeza, o famoso baldinho. Usar nas áreas de manipulação de alimentos os mesmos utensílios utilizados em banheiros ou sanitários, ok? Então, são práticas não permitidas, não bem-vindas nas nossas cozinhas escolares. Aqui nós temos também um protocolo de higienização do ambiente e das instalações. Diariamente, proceder à limpeza de piso, rodapés, de ralos, todas as áreas de lavagem e de produção, maçanetas, lavatórios, pias, sanitários, cadeiras, mesas de refeitório, recipientes de lixo e as tomadinhas de luz, agora em especial nesse período de pandemia, né, onde está a questão da disseminação de coronavírus. Diariamente ou de acordo com o uso, todos os equipamentos de cozinha, utensílios, as bancadas, superfícies de manipulação e saboneteiras, né? De higienização de mãos. Semanalmente, paredes, portas e janelas, prateleiras, armários, acoifas, as geladeiras e freezers. Quinzenalmente, o estoque e extrados, apesar de que estoque todo dia, fazer a remoção, daqui a pouco daquele pacotinho que rasgou e que esparramou arroz, que esparramou farinha. Então, sempre estar repondo, limpando, organizando, fazendo controle de estoque e a organização dos extrados e dos materiais ali estocados. Aquela vistoria com relação à data de validade, muito importante também. Mensalmente, uma atenção com luminárias, com interruptores e com as telas de janelas e portas. A cada semestre, então, um reservatório de caixa d'água. Procedimentos: retirar resíduos. Então, os procedimentos de limpeza, que o passo a passo. Umedecer o local com solução detergente,
certo? Água e detergente neutro. Esfregar, limpar conforme a característica do local a ser limpo, retirar incrustações, que são as matérias orgânicas, né, com produtos específicos, enxaguar, retirar o excesso de água, sanitizar com cloro, solução clorada, secar com pano limpo ou deixar secar naturalmente conforme o local higienizado. Então, mais uma vez, só para gravarmos etapas obrigatórias de sanitização. Lavar com água e detergente, ou seja, água e sabão, detergente na cozinha sempre neutro, enxaguar, água fervente, sanitizar, então uma leve imersão ou uma passada em cloro, uma água clorada, o substituto de cloro, ou uma água em emulsão com água sanitária. Começar sempre a limpeza pelos locais mais altos, né? Em termos de cozinha, as bancadas, os aéreos, os móveis aéreos, para depois ir para as bancadas mais baixas. Manter na cozinha somente equipamentos e utensílios em uso de produção de alimentos, né? O que não estiver funcionando, aquele liquidificador que está faltando alguma peça, aquela panela que não tem mais a tampa, ou que não se usa. Então, tudo que não estiver funcionando, que não é utilizado, vamos retirar da cozinha. Manter na cozinha, manter na unidade de alimentação somente equipamentos funcionantes e utensílios para uso. Gratidão! Até a próxima temática!